E aí é um caso que está muito o que falar, e é sobre a manipulação, né, nessa questão de apostas no Campeonato Brasileiro. Como assim? A Justiça do Goiás aceitou a denúncia do Ministério Público sobre os esquemas de aposta no Campeonato Brasileiro, principalmente a questão de cartões, onde uma quadrilha de criminosos entrava em contato com alguns jogadores do Campeonato Brasileiro e times que atuavam principalmente na Série A, não só na Série B, mas também na Série A, e pediam para os jogadores tomarem cartão amarelo para conseguir lucrar com essa operação, podemos dizer. E, por conta disso, muitos jogadores acabaram sendo denunciados no momento, até essa quinta-feira, até essa manhã de quinta-feira. Cerca de 19 jogadores já foram citados, porém, apenas 7 foram denunciados. Além disso, apesar de apenas 7, podemos dizer, né, já que 19 foram citados, apenas 7 foram denunciados, todos os jogadores que tiveram nome denunciados pelo Ministério Público não foram relacionados para a atual rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, então esses jogadores não foram relacionados e estão afastados pelos respectivos clubes. Jogadores como Maurício, do Internacional, Aleph Manga, do Coritiba, são jogadores citados, um dos jogadores, né, citados pelo Ministério Público, que não foram relacionados para as partidas da atual rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, após a partida, o Bruno Henrique foi perguntado sobre essas manipulações, sobre esses esquemas de aposta, se isso pode influenciar no elenco do Flamengo e também se isso pode influenciar no restante do Campeonato Brasileiro, já que são muitos jogadores envolvidos e muitos times que se manifestaram sobre o ocorrido e que estão barrando esses jogadores que foram denunciados e não estão sendo relacionados. E aí Bruno Henrique, perguntado na zona mista, acabou falando sobre isso, que o Flamengo não precisa se preocupar, os jogadores do Flamengo estão focados no Campeonato Brasileiro, focados em vencer títulos e que não vai ter nada de ruim, que nada que vai afetar o elenco do Flamengo. Essa aspa aqui está no nosso site, no colunadofla.com. Lá você encontra as principais informações, fica por dentro de tudo que acontece. Porém, eu aqui, é claro, vou falar aqui a aspa do Bruno Henrique na zona mista pós-jogo para ajudar vocês que estão participando aqui da live. Como falei, você que chega aqui, que deixou o seu comentário, deixou o seu like, para você ficar por dentro ainda mais das principais notícias do Flamengo. E eu aqui rapidamente vou ler a aspa do Bruno Henrique falando sobre os esquemas de apostas esportivas que entrou com muita força, principalmente depois a partir de terça-feira, né, já que a Justiça do Goiás aceitou o pedido do Ministério Público. Bruno Henrique, abre aspas, isso não cabe a gente ficar debatendo sobre esse assunto. As autoridades servem justamente para isso. Então a gente deixa esse assunto lá fora e não traz aqui para dentro do clube. A gente aqui no Flamengo está super seguro com o que está acontecendo lá fora. Temos um time muito experiente. Só temos que preocupar com o Flamengo e cada vez trilhar o caminho das vitórias. Foi a declaração do Bruno Henrique, falando que o Flamengo tem um time experiente, jogadores cascudos e que também, é claro, ganham muito bem financeiramente. O Flamengo tem a maior folha salarial do futebol brasileiro. Então, o elenco, por conta de ganhar bem, ter uma boa situação financeira e, além disso, ser um grupo experiente já, um grupo cascudo, com jogadores que atuaram na Europa, jogadores que conquistaram muitos títulos, principalmente no Flamengo. Grande parte deles venceram as 2 últimas Libertadores, a Copa do Brasil, os 2 últimos campeonatos brasileiros. Então é um time experiente que tem a maior folha salarial do futebol brasileiro. Então o foco do Flamengo, segundo o Bruno Henrique, está em vencer as principais taças da temporada, que agora no momento é o Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo está na 12ª colocação, a Copa do Brasil, onde o Flamengo está nas oitavas de final e vai enfrentar o Fluminense já na próxima terça-feira, dia 16, no Maracanã, às 9 horas da noite, e, é claro, está na Libertadores, onde está na 2ª colocação do Grupo A com 4 pontos. Então o Flamengo está brigando por essas 3 frentes, e o Bruno Henrique deixou claro, mais uma vez, que o foco do Flamengo está em vencer os títulos e deixar, né, claro, deixar essa questão dos esquemas de apostas para as autoridades, que no caso está com a Justiça de Goiás e com o Ministério Público. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!
Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.